mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos, segura em minhas mãos, segura em minhas mãos, segura em minhas mãos. Amém. Louvado seja o Senhor. Boa noite, amados irmãos. Nesta noite, nós vamos compartilhar um pouco do Salmo 23. Então, eu vou ler aqui o Salmo todo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, amados irmãos, esse Salmo 23 é uma das passagens mais conhecidas e lidas da Bíblia. Esse salmo tem um sentido profético. Ele não é apenas para nos encorajar e nos consolar nos momentos de tristeza. Ele tem um conteúdo muito sólido e tem a ver com o aspecto profético da palavra do Senhor. O Salmo 22 e o Salmo 24 compõem juntamente com o Salmo 23 um tipo de salmos que completo. O Salmo 22 fala do sofrimento de Cristo, do seu viver humano, da sua morte e da sua ressurreição. O Salmo 23 vem nos mostrar quem é esse pastor. Ele é aquele que passou pela encarnação, viver humano, sofrimento, morte, sepultamento e ressurreição, e tornou-se o Espírito que dá vida. Então, esse pastor nos comprou para ser o seu rebanho, e hoje ele está pastoreando as suas ovelhas. No Salmo 24, nós temos a vinda do rei, que é o reino milenar, o seu reino. Ou seja, aqui nós temos um conjunto completo que mostra desde a redenção de Cristo até o reino. No meio, nós temos o quê? O Salmo 23. Esse salmo mostra o Senhor como nosso pastor, que nos leva, que nos alimenta, que cuida de nós. Mas não é somente isso. Ele quer nos levar à maturidade, para nos preparar como um exército do Senhor, para lutar pelos seus interesses. E no final, reinar com Ele e habitar na sua casa, na Nova Jerusalém, para todo sempre. Ou seja, esse salmo fala de toda a nossa vida cristã. Então, nesta noite eu vou compartilhar com os amados irmãos 4 versículos do Salmo 23. O versículo 1, ele diz: o Senhor é meu pastor. Aí vem a pergunta: quem é esse pastor? Quem é esse Senhor, melhor dizendo? É Cristo. No Antigo Testamento, ele é Jeová, ou seja, Jeová, meu pastor. No Novo Testamento, Jesus significa Jeová, meu Salvador, ou seja, esse pastor é o Senhor Jesus.
No Antigo Testamento, ele é o meu pastor. No Novo Testamento, ele é Jesus, o meu Salvador. De acordo com o contexto dos Salmos 22, 23 e 24, esse pastor é aquele que cuida de nós. Ou seja, que passou pela morte, pelo sofrimento, pelo viver humano e ressuscitou. E hoje ele não está nos apacentando, nos pastoreando na sua vida de ressurreição. Ele tem os elementos humanos e entende a nossa situação. Nós podemos ver essa questão de entender a nossa situação no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 36, que diz que o Senhor, ao ver a multidão, ele se compadeceu delas, porque eles estavam aflitas como ovelha que não tem pastor. Então esse nosso pastor, por ter esse viver humano, por passar pela experiência que nós passamos, ele conhece o nosso sofrimento, ele sabe das nossas dificuldades, por isso que ele se compadece de nós. E no Salmo 80, verso 1, ele vai dizer que o Senhor é o pastor de Israel. Então louvado seja o Senhor. No verso 2, ele vai dizer, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Esses pastos verdejantes, ele quer mostrar para nós o quê? É o lugar que nós vamos nos alimentar, nós vamos nos comer do Senhor. Pastos verdejantes. E as águas de descanso representam o Espírito, ou seja, o nosso viver na igreja deve ser um viver de nos alimentar de Cristo, de viver no Espírito. E esse viver no Espírito e nos alimentar de Cristo é para nós crescermos, sermos pessoas maduras, crentes maduros, pessoas aperfeiçoadas, porque esse é o objetivo do Senhor, nos trazer uma maturidade para que nós venhamos ser o quê? O seu exército, para lutar pelos seus interesses. Nós sabemos que no exército, ele não entra criança, só entra pessoas adultas. A criança, para crescer, ela precisa o quê? Precisa de leite, né? O leite para que ela venha se alimentar no início. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 5, o versículo 13 e 14, ele diz o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, aquele que se alimenta de leite, ele é inexperiente, ele é criança. Então, o Senhor quer nos aperfeiçoar, quer nos preparar, quer fazer que nós nos tornemos filhos róios, filhos maduros, pessoas adultas. E o verso 14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então esse é o trabalho do Senhor que vem trabalhar em nossas vidas, para que nós venhamos crescer, nos tornar pessoas maduras, experientes, para formar o seu exército e lutar pelos seus interesses. Senhor Jesus. O verso 3, ele vai falar de refrigera-me a alma. Essa palavra no hebraico, ela significa restaura a minha alma. Então, amados irmãos, nenhuma criatura estará mais pronta para se desviar do caminho do Senhor do que as ovelhas. Por isso que o Senhor ele usa o seu cajado e o seu bastão para nos conduzir, para nos orientar, para nos levar pelos caminhos certos do Senhor. Por isso que ele diz, restaura a minha alma. Às vezes no nosso viver, na igreja, por algum motivo, a ver por nossa infantilidade, ou por uma palavra que nós nos sentimos ofendidos, nós deixamos de reunir, deixamos de frequentar as reuniões. Então quando ele diz restaura a minha alma, ele quer dizer assim, tira a minha alma dos erros e das andanças, e me coloca na posição na qual eu não deveria jamais ter saído. E não somente isso, mas ele também diz nesse salmo, guia-me pela vereda da justiça. Essa vereda da justiça quer dizer o quê? Ou seja, pelos caminhos retos da verdade e da santidade. Então esse pastor ele vai nos caminhar realmente por esses caminhos. Isso é por amor ao seu nome. Não é pelos nossos méritos, nem é pela nossa capacidade, mas é por amor ao seu nome. No Provérbios 3, versículo 17, ele diz que os caminhos do Senhor são deliciosos, mas todas as suas veredas são paz. Amém? Então louvado seja o Senhor, porque esse pastor, ele nos conduz pelas veredas da justiça, pelo caminho da santidade e da verdade. E no verso 4, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Nesses últimos dias, meus amados irmãos, nós temos passado por momentos difíceis
isolamento social, distante dos irmãos. Alguns amigos ou parentes ou conhecidos têm morrido. As informações que nós recebemos pelos meios de comunicação, isso de uma certa maneira tem trazido para nós um certo temor, um certo receio. Mas veja o que o salmista está dizendo aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ou seja, eu não vou ceder aos meus medos. Por que eu não devo ceder aos meus medos? Porque a minha confiança está na palavra e na promessa do meu Deus. Então nós podemos ver aqui, mesmo que você ande por esse vale da sombra da morte, você esteja no mais profundo abismo, na sua frente você vai encontrar montanha, atrás e aos lados, e você está no meio do vale. Uma coisa é certa, você não está só, o Senhor está com você, Ele está do seu lado. Então, por isso que ele diz, tu estás comigo. E nós podemos ver aqui, amados irmãos, o que? O fundamento da confiança de um cristão quando anda pelo vale da sombra da morte. Ele não está só, Deus está com ele. E ele diz, teu bordão e cajado me consolam, ou seja, tua palavra e teu espírito me conforta. Então essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Esse salmo vem trazer esse conforto, esse alento. Esse é um salmo profético que vem nos encorajar. Mesmo que nós estejamos andando pelo vale da sombra da morte, não estamos só. O Senhor, Ele vai estar conosco. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, porque ela nos conforta, ela nos alinha. O Senhor é o nosso pastor, o Jeová é o meu pastor, Jesus é o meu Salvador. Ele me conduz pelas águas de descanso, me conduz pelos pastos verdejantes. Ele restaura a minha alma, mesmo que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor não me deixa só, Ele está sempre comigo. Obrigado, Senhor, por esta palavra, nos conforta e nos alimenta a cada dia, a permanecer firme nos teus santos caminhos. E é isso que nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus.